Seja muito bem-vindo a mais um estudo profético. Nós vamos primeiramente orar para pedir a direção do Criador em mais este Examinando as Profecias. Vamos orar. Santo e eterno, pedimos a tua bênção para entender o que está contido nas Escrituras a respeito do tempo, dos sinais, para o teu grande dia, o tempo que antecederá a vinda de teu Filho. Pedimos a tua bênção, o teu perdão, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bom, queridos, quando ocorrerá o evento? Certamente, quando se trata de profecia, a pergunta mais feita é: quando será? Em que tempo ocorrerá? Que estações? Então nós vamos observar pelas Escrituras hoje, na boca dos profetas, o que nós temos na Bíblia referente ao tempo do grande dia do Todo-Poderoso. A inversão dos polos, os dias de escuridão e as grandes catástrofes que assinalarão o tempo que vai anteceder a vinda do Messias. Bom, nós temos alguns estudiosos que têm se debruçado em pesquisar essa questão da inversão do polo magnético. Eu estou falando do Dr. Afonso Lopes de Vasconcelos, que é uma referência aí, a quem temos grande apreço, e o irmão David Montaigne, é outra pessoa, um americano que está estudando, o pole shift, a mudança de polos. E ele também tem uma posição muito semelhante à do Dr. Afonso Lopes. Ambos falam do fim do ano de 2019, em dezembro, por volta ali do solstício de inverno, a partir do dia 21, tratando sobre esse grande acontecimento que marcou outras eras no passado, ao início da Era Dourada de algumas civilizações e a inversão dos polos histórica que aconteceu no dilúvio, dentre outros acontecimentos que foram semelhantes a essa grande transição de eras. Nós vamos começar com um texto do nosso Salvador em Mateus 24:3, e na verdade é uma pergunta que os discípulos fizeram a ele. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então eles pediram um sinal. Eles estavam também se referindo à destruição do templo em Jerusalém, que fora anunciada pelo Salvador. Então nós temos aqui um acontecimento duplo, uma profecia que se cumpriria em duas formas. A primeira na destruição do templo e a segunda antes da sua vinda. O que nós temos é que a resposta do Salvador, ela veio não só para os discípulos, mas para nós que estamos hoje aqui no final dos tempos. E quando será o fim e que sinal haverá? O Tisha B'Av, ou seja, o 9º dia do mês de Av, é lembrado em Israel o dia que, segundo a tradição judaica, foram destruídos os 2 templos de Jerusalém. Primeiro construído por Salomão em 586 antes do Messias, quando foi destruído pelos babilônicos, e o templo construído por Herodes, que foi destruído no ano 70 depois do Messias. O Tisha B'Av de 2019 ocorrerá a partir do início da noite do sábado, deste sábado, 10 de agosto, até o início da noite do domingo, 11 de agosto. Então o que nós temos aqui? Coincidentemente ou não, o dia 11 de agosto é uma data triste para o povo de Israel, concernente à destruição do templo. Foram na mesma data as 2 destruições, e isso é um período de lamentações para o povo judeu, que faz um luto pela destruição do templo. Então 11 de agosto realmente é uma data que marca o primeiro grande acontecimento que o Messias se referiu. O fim do mundo, na concepção judaica, seria a destruição do templo no ano 70. Em Mateus 24, 32 e 33, o Messias responde: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente,
Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Então, o Messias não determina um dia, uma hora específica, mas ele aponta sim uma estação. E a estação apontada aqui é o verão. E o que nós temos a respeito do verão? Nós temos os ramos da figueira, nós temos as suas folhas brotando, que são um sinal para a aproximação do verão e para a aproximação do grande evento do Messias, né? O sinal de sua vinda, ou o maior sinal, né, que será o grande dia dele, quando ele julgará a terra antes da sua vinda. Bem, o profeta Amós, o profeta Isaías, tantos outros, eles falaram sobre este evento. E o que é interessante é que uma busca rápida no Google vai nos mostrar algo interessante, que o verão em Israel ocorre na sexta-feira 21 de junho até a segunda-feira do dia 23 de setembro neste ano. Então, abrange ali o finalzinho de junho, julho, agosto e até aproximadamente o fim de setembro. E esse verão em Israel era um tempo de colheita, era um tempo festivo, era um tempo de bodas, era um tempo de celebrar a colheita. Porém, nós temos aí algo triste, algo fatídico na história do povo de Israel. Em Amós 8, verso 1 a 4, o Criador anunciou ao profeta Amós, que por sinal era um lavrador, e ele usa uma linguagem de agricultura para ilustrar quando esses eventos aconteceriam. Diz assim: o soberano Iahve assim me fez ver, eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o soberano me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos. Diz o soberano Iahve: multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Então, nesse contexto, ele cita os pecados do povo de Israel e cita que os louvores iam se transformar em gemidos no templo. Uma clara alusão, né, desse verão à destruição do templo, que teve ali um duplo cumprimento, né? Não só 500 e poucos anos antes do Messias, como 70, né, depois do Messias. E nesse mesmo contexto ele aponta algo muito interessante sobre os últimos dias. Ele diz: e sucederá que naquele dia, diz o soberano Iahve, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o soberano Iahve, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do soberano. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do soberano, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aqui nós temos vários cumprimentos proféticos que ainda não se cumpriram. O sol escurecendo-se em pleno meio-dia. Estamos falando de uma fome espiritual sobre a terra, sede. Nós estamos falando aqui de luto, né? Isso nos lembra também o Tisha B'Av, né, que é o luto pela destruição de Jerusalém, justamente nessa época do verão. E mais, por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Palavras de Oséias. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Criador, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vinde e tornemos ao soberano, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Agora note, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele.
Olha só, no terceiro dia veremos a luz. Ele diz: conheçamos, prossigamos em conhecer ao soberano. A sua saída é como a alva, a estrela da manhã, a luz, e é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 4, 5 e 6 está claramente se referindo à escuridão que vai cobrir toda a terra. Trevas espessas, conforme Sofonias 1,14 em diante. Densas trevas, capítulo 1 de Provérbios. Nós estamos falando também do que os profetas falaram, né, em Joel capítulo 2, em tantos outros livros, todos eles unânimes sobre esse tempo de trevas, conforme João no Apocalipse relata, né, capítulo 6, verso 12, sexto selo, capítulo 8, em um em diante, falando ali das trombetas, né, do escurecimento do sol, da lua, das estrelas. E nós estamos vendo que esse período é um período de 3 dias, no capítulo 6 de Oséias, no mesmo contexto do juízo, né? O Criador vai nos provar nesses dias de escuridão, provar fé individual. E ele vai fazer com que sejamos feridos, provados. E depois de 2 dias, ele nos dará a vida, ou seja, nós vamos sobreviver, nós vamos vencer. Ao terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Portanto, aqueles que sobreviverem aos 3 dias e 3 noites de escuridão terão uma evidência clara de que o Criador os está guardando, está com eles, e que eles são candidatos ao reino. Aleluia por isso. Toda prova vem depois com algo bom, uma bênção. A noite pode, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos passar por provações e tribulações, mas sabemos que algo muito bom virá após algo muito ruim. Em seguida, queridos, muitos confundem o tempo de escuridão singular com apenas um dia ou um momento. Mas não, o dia do Todo-Poderoso se aplica a um período de tempo, que começará no evento da inversão dos polos magnéticos da Terra, né, que vai gerar uma despressurização da Terra, assim trazendo erupção vulcânica, terremotos, tsunamis, né, e onde os céus se dissolverão em fogo ardendo. Então, o Messias nos alertou sobre este sinal. Em Mateus 16, 1-4, diz assim: chegando-se os fariseus aos saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Olha só. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então, eles sabiam discernir esse sinal do céu, né? O vermelho sombrio, que vai assinalar também os 3 dias de escuridão. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 16, 1-4 e capítulo 12, verso 40. Bom, queridos, observe, o sinal de Jonas é o único sinal que será dado a essa geração perversa, assim como aquela que rejeitou o Messias. Mais uma vez, devido à incredulidade, à zombaria dos mensageiros do Criador que trazem o alerta, devido à dura cerviz, à falta de arrependimento e de humildade diante do Eterno, vão fazer com que esses juízos recaiam. É uma primeira triagem que o Criador vai realizar. Em Isaías 16, 3 e 10 reforça isso. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas, olha aí, as uvas do verão. Nos lagares eu fiz cessar o júbilo. Mais uma vez uma alusão ao juízo que cai no verão, né? E a escuridão que vai ocorrer. Muitos dizem: não, eu vou ser arrebatado e quero ser arrebatado antes da tribulação, antes das provas, antes dos acontecimentos. Porém, o que a Bíblia nos ensina em Provérbios 10, verso 5?
Porque o verão, né, onde se ajunta, onde se colhe, é do filho ajuizado, mas o que dorme na colheita é o filho que envergonha. Naturalmente que o verão é associado a uma colheita. Nos resta saber se essa colheita é positiva ou negativa. São os figos bons ou os figos maus? É o joio ou o trigo? São peixes bons ou peixes maus? Veremos. Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Você sabe, naturalmente, o joio é aquela erva daninha que cresce junto com o trigo, que se parece muito com o trigo. Mas você colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então veja, o que vai ser levado primeiro, o que vai ser arrebatado é o joio, é o servo mau, é o ímpio. Então não adianta dizer que o arrebatamento dos justos vem em primeiro lugar, porque isso não coincide com o testemunho bíblico. Tanto é que nós observamos o seguinte ainda: e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. Então, os ímpios é que foram levados pelo dilúvio. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, mestre? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17:34-37. Claramente você vê que quem vai ser levado é o ímpio. Tanto é que no final do capítulo 17 de Lucas, as águias se ajuntam, os abutres, né, melhor dizendo, vão se ajuntar nesses corpos que foram levados, né, neste evento em questão. Quando houver uma despressurização, né, vai arrastar animais, carros, objetos, pessoas, e vai ser uma colheita do joio, né, uma primeira triagem deste juízo. Mas então, o que acontecerá com os justos? Em Lucas 21:35-36 diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então nós temos que ter uma meta, que é estar em pé diante do Filho do Homem quando ele verdadeiramente se manifestar no final de todas as coisas. Porque a princípio esse arrebatamento virá como um laço sobre os que habitam na face da terra. Mas para os que estão vigilantes e orando, devem buscar ser dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem quando ele vier na segunda vinda, após a tribulação, óbvio. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, nós temos uma meta diante de nós, sabemos do tempo em que estamos vivendo, os sinais estão ao nosso redor. Para aqueles que querem perseverar até o fim, esses serão salvos. Acredite, tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de fé, é uma questão de obediência, é uma questão de temor. Uma lição interessante sobre o joio é que o joio, ele é aquela parte do campo de trigo que fica em pé, ele fica ereto. E por isso que o colhedor experiente sabe que ele tem que arrancar primeiro esse joio arrogante, soberbo, e o que restar é o trigo verdadeiro. Assim, o Criador vai julgar os soberbos, o Criador vai julgar os descrentes, os zombadores. Esse juízo se aproxima. Que o Criador tenha misericórdia de cada um de nós em nome de Yahushua HaMashiach. Compartilhe esse vídeo para alertar mais pessoas e que o Criador abençoe a todos com Shalom. A paz do Eterno seja com todos.